Documentos que registraram um período marcante na história do Brasil podem agora ser vistos bem de perto na exposição Justiça no Cotidiano dos Escravos. O evento foi aberto ao público no dia 13 de maio, data do aniversário de 126 anos de abolição da escravatura no país. O desembargador José Carlos Teixeira Georges, diretor do Memorial do Judiciário, falou sobre as relações familiares na escravatura, em palestra realizada antes da abertura oficial da exposição. Segundo ele, os casamentos entre cativos não eram comuns, mas foram estimulados pelos escravagistas em determinado período como um mecanismo de dominação pela dependência. Já o historiador Mário Maestre abordou em sua fala a relação entre o trabalhador escravizado e a justiça, no Brasil colônia e império. A coerção pela violência física marca no país esse período, quando os negros não tinham nenhum tipo de direito, segundo o Maestre. Havia a justiça do escravista. A justiça do escravo não existia como justiça. Existia a razão profunda do escravo. Sobretudo na Guerra do Paraguai, há um ditado que expressava já a forma de pensar do escravo, também do escravo, que era: Deus é grande, mas o mato é maior. A justiça podia ser grande, mas a justiça do cativo era a fuga. Aqui no Rio Grande do Sul, fugia-se muito para o Uruguai, Correntes, Entre Rios. Cativos chegavam do Brasil ao Paraguai, fugindo. Fugiam-se para os quilombos, procurava-se viver como se podia. A justiça era para os cidadãos. Nós não tivemos nem um código noir, um código negro. Fala-se muito mal do código negro, le code noir francês, Mas o código negro determinava o máximo de castigo, o que o cativo tinha que comer, o mínimo de comida, Mesmo se eram condições, determinações estritas, terríveis, era um limite, De certa forma, o cativo, o escravizador não tinha obrigação de alimentar o cativo com uma certa quantidade. Era um pouco o que ele decidia. Os senhores pobres alimentavam os cativos de forma paupérrima. Documentos históricos, como inventários de bens de família ou processos criminais, registram as formas muitas vezes contraditórias de tratamento dos escravos no Brasil. Era uma contradição, porque ele era reduzido à situação, considerado formalmente como uma mercadoria. Ele podia ser vendido, ele podia ser alienado, ele podia ser embargado. Havia cativos como uma propriedade, tu podia vender uma parte de uma propriedade. Tinha cativos que tinham 2, 3 senhores. Haviam cativos que, como eram de 2, 3 senhores, tinham uma parte livre. Um quarto do cativo era livre. Esse cativo não tinha direito, não tinha direito a se pronunciar, não tinha direito civil nenhum, político nenhum. Agora, quando ele deliquia, quando ele cometia um crime, aí ele era considerado que tinha discernimento, que podia responder diante do judiciário, sofrendo as penas da lei, pelo que havia feito. A exposição tem programações paralelas direcionadas a escolas, como o Teatro de Bonecos, que conta a lenda do Negrinho do Pastoreio.
Depois de conhecerem a história, os alunos participam da simulação de um tribunal do júri, onde é feito o julgamento dos envolvidos no caso. Instituições de ensino interessadas em participar da programação do evento podem agendar visitas ao Memorial do Judiciário pelo telefone 51 3210 7312. Os agendamentos também podem ser feitos pelo e-mail memorial@tjrs.jus.br.